consegue dar uma opinião em relação às gerações do Inter? O Inter, ele se debate, e tu já me disse que não gosta de comparar, né? Tu, Fernandão e D'Alessandro, vamos lá, colocando 3. Como é que tu compara gerações de ídolos e de times do Internacional? Quando falam desses 3 jogadores, eu às vezes me irrito um pouco. Não, eu Sabe, quero vou dizer por quê, não. Quero que tu fique tranquilo vou dizer aqui, porque... por favor. Aí eu fiz uma brincadeira. Não pode não estar Carpegiani. Não pode não estar Figueroa. Não. Tem Valdomiro. Mas por que tu acha Gasperini, que são esses... Gasperini, o grande Gasperini, foi campeão gaúcho, Tafarel, Manga. Mas por que tu acha que se centralizou nessas 3 figuras? Não sei, eu acho que, não vou nem falar por mim, mas os dois, o Dali e o Fernando, foram jogadores fundamentais e importantes, é evidente. Mas eu noto que existe um esquecimento do passado. A esse que eu estou te falando. Né? Quando você vai fazer uma seleção de todos os tempos, não tem que ter... O Manga vai brigar com o Benício, com o Tafarel, tem que ter Figueroa, tem que ter Gamarra. Tu começa a ver, tem muito mais gente do que esses 3. Não, sem dúvida. Então, assim, mas isso é muito de geração. Tá? Mas não só no Internacional. Nós vivemos uma geração em que nós vivemos o momento da ciência dos dados. Isso é o craque. Tá, concordo. Só se fala nisso. E também muito midiático também, essa geração de agora. Dados estatísticos, pelo fato de ser estatístico, já falho. Né? Se fala em ciência dos dados e se valoriza isso de uma maneira muito acima do que na realidade tem que ser valorizado. Né? Porque, eu repito, ciência, o que é? Os Estados Unidos e a Inglaterra têm isso há mais de 150 anos. Fizeram até um filme sobre isso. Isso se coloca em campanhas como se fosse a coisa mais importante do mundo. Né? E tem uma coisa assim, ó. O Duda é lateral direito. Você vai no fundo do campo, eu estou dando uma informação. Você vai 10 vezes no fundo do campo. Você cruza, você erra 8. Tá? Aí eu vou para a informação. Você errou 8. O dado são 10, errou 8. E eu vou ter que ter capacidade, eu, treinador, de saber por que o Duda errou. Ele botou o pé de apoio certo, ele botou o corpo em cima da bola, como é que ele bateu na bola? Aí tem que saber corrigir. Ciência do dado não corrige isso. Isso não corrige. Quem corrige é o treinador, que tem que saber como é que se cruza. E além disso, você cruzou 8 bolas, 8 foi bem colocadas na cabeça, o centroavante, o cara não fez o gol, cabeceou mal. Eu tenho que ter capacidade e conhecimento para corrigir o quê? O 9. O centroavante. Isso a ciência dos dados não corrige. E ciência dos dados, claro, é importante sim, mas é uma ferramenta que se valoriza demais. É um apoio, na tua opinião. É um apoio importante, desde que tenha sido dado o trabalho, o tamanho que merece. E a ciência dos dados não mexe, ela te mostra de fora para dentro. Ela não mostra de dentro para fora. Que é a história do Tom Brady. Tom Brady foi escolhido lá entre os 200 principais. O Bernardinho conta numa palestra isso. Ele foi escolhido penúltimo. Escolhe lá nos colégios americanos. O draft. Para jogar, nos campeonatos. E ele foi o penúltimo escolhido. E depois foi o que foi, né? O talento absurdo, né, que foi. E aí perguntaram, como é que um cara consegue, ciência dos dados, os dados colocaram ele lá como último, ele foi lá e foi o primeiro da história. Aí um colega dele, amigo dele, porque a ciência dos dados não mostra de dentro para fora. Não mostra o que tem dentro, mostra só de fora para dentro. Então, assim, é um dado importante, sim, mas tu tem que dar o peso suficiente, não aumentar mais daquilo que porque tudo o futebol não mudou, a essência do futebol não mudou. Mas os dados, por que esses 3 são lembrados? Porque são dados. O que são dados nesse caso? Títulos. Geralmente é isso. Falcão abriu a porta nacional para o Inter, né? Não, Falcão, Figueiredo... Não, perfeito, mas assim, óbvio, aquele time inteiro. Eu estou te entendendo, mas eu quero dizer, eu não posso não colocar que o Figueiredo, quando chegou aqui, o Elias, ele internacionalizou o Internacional.
porque ele veio do Uruguai, ele foi o jogador mais jovem chileno a jogar, na minha avaliação foi o maior jogador chileno que teve, foi um zagueiro absurdamente de qualidade, e chega do Uruguai e chega aqui e dá uma encorpada no Internacional, ali na qualidade dele, né? Ninguém fala no Figueiredo. Se fala pouco menos. Porque não viram. Agora, eu tenho obrigação... Então, como é que nós vamos fazer para manter isso, Tia? Eu tenho obrigação, que joguei com esses caras aí, de relembrar sempre esses caras. Isso não significa não valorizar os de hoje, pelo amor de Deus. Não valorizar o Fernando, não valorizar o D'Alessandro, mas um monte de... Mas eu tenho obrigação... O Bolívar falando em zaga, por exemplo, eu não tenho como não valorizar a Linda, Altemir, Ayrton, Áureo e Ortunho, Cléo, Sérgio, Babá, Joãozinho, Alcínio e Valmir. Para mim foi o maior time da história do Grêmio. Né? Ou o time do Brasil de Pelotas, sei lá, era o nome do goleiro, grande Giove, Adilson, Jocely, Moacir, Manuel, Tassílio, Caçapá, tinha Caçapá e Vibirinha também, tinha o Torino, tinha o Manuel, tinha o Edi, times que me marcaram pela qualidade. Né? Então, assim, quando eu lembro, assim, do Palmeiras, Eurico Pereira, Fredo e Zeca, Dudu Emir da Guia, Edu, Leivinha, César, eu não tenho... Mas o Codinho não consegue mais, os caras ficam 6 meses no time, cara. Não, eu estou dizendo assim, mas eu tenho... Eu te digo o time de 17 do Grêmio, que é o atual grande time, mas 2 anos depois acabou esse time. Exato, mas eu quero dizer o seguinte, que existe, a gente tem que valorizar a qualidade independente do período, mas não é justo com essa gente que jogou lá para trás. Não é justo não lembrar de Ayrton Ferreira da Silva, não lembrar de Ortunho. Ortunho era um jogador extraordinário, o Ayrton nem se fala. Não lembrar de João Severiano, sei lá, tem tanta gente. Mas Falcão, já tem gente esquecendo o Dinho, que é dos anos 90, sabe? Azar é deles, que esqueceram. Porque não tem... Aí tem o seguinte, claro que eu entendo, eu falo de música, de Frank Sinatra, de Beatles, de Rolling Stone, de Gal Costa, de Bethânia. São os caras extraordinários. Sim. O Chico Anísio, o Chico Chaves. Não dá para colocar esses caras porque, sei lá, a geração de hoje está com outro pessoal. Tudo bem, se valoriza os de hoje, mas não vamos esquecer, jamais. Né? Então, assim, para mim, as coisas têm que ser colocadas e sendo valorizadas sempre. É o que eu procuro fazer quando eu era comentarista, quando eu trabalho como treinador, quando eu lembro, de repente, sei lá, de João Carlos Belmonte, de Lauro Quadros, Cabral, de Rui, do Faustão, quando entrevistava na Globo. O próprio Rui Carlos Osserman também já não é mais tão lembrado. As coisas, mas o que fica contigo é uma lembrança muito... maior, tipo assim, da geração de 70, se lembra muito do Falcão, né? E todos esses, eu sei, porque eu gosto muito de futebol, então eu sei quem tu tá falando. Mas, cara, o Colorado, que não é tão, assim, doente no bom sentido, sabe quem é o Falcão, mas de repente não lembra do Batista e do Capejani. João Batista. Sabe? Sapava. De tantos outros. Mas eu te perguntei dessa geração e a gente acabou indo para um assunto muito interessante. Mas não é só do futebol. Pode ser. Acho que é o mal da atualidade, também, porque as coisas são muito rápidas hoje, cara. Um Twitter da vida, uma rede social hoje também valoriza e também... eu entendo tudo isso, mas eu acho que também... Cria novos ídolos muito rápido também. E também tira a idolatria muito rápido. Também. Então, assim, eu não... Acho que, em termos de geração, eu sempre respeito todas as gerações, mas acho que hoje as coisas estão um pouquinho acima do plumo, de um modo geral, né? Em forma superficial, tu quer dizer? É tudo muito rápido, tudo muito sem consistência. Isso eu não sei o que se deixa para as futuras gerações. Não sei o que vai ficar, não sei o que vai acontecer em futuras gerações, porque as coisas são muito, ninguém discute as coisas. Né? Você está vendo um programa de televisão, alguém diz uma coisa, uma notícia, e não se escuta mais a notícia, você começa a discutir. Eu falei para você que aquele já não se escuta mais a notícia. É um negócio que foge. Isso vai para o futebol. Tu começa a discutir futebol, por exemplo, estou falando futebol contigo assim, tu me pergunta assim, sei lá, sobre um lateral direito, estamos falando, aí eu fiz uma associação de ideia, os psicanalistas chamam de associação de ideia. Eu gosto, porque eu faço terapia também. Porque tu é lateral direito, aí eu fiz. Não, mas isso veio do inconsciente, não é consciente.
Então, assim, quando você começa... Eu gosto da associação também. É um negócio que tu não controla, porque vem lá do inconsciente. Então, eu acho que as coisas, a gente tem que ter noção do que está acontecendo, discutir, até o futebol, enfim, ou política e tal, mas eu discuti o futebol de uma maneira... Porque eu noto nas rodinhas, na praia, estou na praia sentado, a gente está falando um assunto, está discutindo um assunto, aí entra alguém com um terceiro assunto, não tem nada a ver com o assunto. Aí eu tenho nesse caso, eu sou bem mal educado, só um pouquinho, a gente pode terminar esse assunto, depois a gente entra nesse aí, porque não dá, porque aí tu não tem, não é verdade, tu não termina um assunto, o cara vem com o assunto, vem outro, parece um torneio de futebol, sabe o torneio nisso, cara, jogo em cima, sim. Pô, não dá.